Papa Francisco cancela mais um compromisso público. Direito do consumidor. Saiba quais são os direitos de quem precisa cancelar passagens por causa do coronavírus. E mais, saiba por que os brechós se tornaram uma alternativa sustentável. Hoje é terça-feira, dia 3 de março, e o Horizonte Notícia já está no ar. Olá, com o tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso, inspirando-se na figura de Santa Dulce dos Pobres, canonizada em outubro de 2019. A campanha da Fraternidade 2020 foi lançada na quarta-feira de cinzas. Nesse fim de semana, o bispo auxiliar Dom Joaquim Giovanni Moll celebrou a abertura da campanha na região episcopal Nossa Senhora da Esperança. O local escolhido para a celebração foi o Centro de Espiritualidade da PUC Minas. A reflexão sobre o texto base da campanha da Fraternidade já começou na Arquidiocese de BH. Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso é o tema que explica como Jesus agia e serve de exemplo para todos os cristãos. O texto do Evangelho é aquela passagem do bom samaritano, em que Jesus diz exatamente assim, olha, aquele que é o ideal de vida a ser seguido é aquele homem que chegou, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Ver, sentir compaixão e cuidar, 3 passos de uma pedagogia que é capaz de revolucionar o mundo. A preservação da vida é foco da campanha. Em meio a tantas situações que colocam em risco esse dom e compromisso, a fraternidade é o caminho para que a vida seja plena. E a igreja, com uma força e consciência de que a vida é dom, ela precisa ser protegida e cuidada sempre mais. A imagem de Santa Dulce dos Pobres no cartaz da campanha reforça o trabalho dela em favor do próximo. Ações como a dela são necessárias nos dias de hoje. A gente precisa realmente aproximar desse próximo, entender as necessidades dele e ajudar naquilo que a gente puder. Há mais de 50 anos, a campanha da Fraternidade estimula que a Quaresma seja momento de reflexão e mudança de hábitos. Nós vemos espalhados no país inteiro, em tantos lugares, em todos os estados, em todas as comunidades, sinais, pequenos gestos, orações e depois desdobramentos mesmo de iniciativas que vão socorrendo as pessoas. Dom Vicente Ferreira, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, partilhou nesta segunda-feira, dia 2 de março, na 43ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre o meio ambiente, a situação das comunidades de Brumadinho, amparadas pela Igreja em decorrência do rompimento da barragem de rejeitos de mineração no Córrego do Feijão e os desafios na defesa da ecologia integral. Em um pronunciamento perante os representantes dos países que integram o Conselho, o bispo contestou o relatório das Nações Unidas, que considera boas as práticas no Brasil na preservação do meio ambiente. Dom Vicente destacou que as populações não são consultadas no processo de licenciamento para a implantação de megaprojetos e pediu que o governo brasileiro forneça mais informações, consultas e permita a participação das comunidades e da sociedade nesses processos. Hoje, a Arquidiocese de Belo Horizonte se tornou referência no apoio da Igreja às comunidades atingidas em suas necessidades de reparação e respeito à cidadania. O Papa Francisco não participa de um retiro espiritual perto de Roma por causa de um resfriado. O anúncio foi feito nesse domingo pelo Pontífice. O Papa Francisco anunciou nesse domingo que não vai participar de um retiro espiritual de 6 dias com a cura em Aricia, ao sul de Roma, em razão de um resfriado. O anúncio foi feito após a oração do Ângelus na Praça de São Pedro, feita pela janela do Palácio Apostólico. O porta-voz do Vaticano informou que não há evidências que levem a diagnosticar nada além de uma leve indisposição. O Papa ainda mostrou sua preocupação com os milhares de migrantes que chegaram nos últimos dias à fronteira entre a Grécia e a Turquia. Ele pediu que os fiéis orem por essas pessoas. Na última sexta-feira, a Turquia anunciou que havia aberto suas fronteiras terrestres e marítimas para permitir a passagem de imigrantes. O fato reacendeu a preocupação da Europa com uma nova onda de migração, como a que abalou o continente em 2015.
O comitê organizador do Congresso sobre Economia, convocado pelo Papa Francisco em Assis, na Itália, adiou o evento para 21 de novembro de 2020, devido à epidemia do novo coronavírus no país. O encontro Economia de Francisco seria realizado entre os dias 26 e 28 de março. O objetivo do evento é discutir práticas econômicas mais éticas e humanistas. E os organizadores prevêem a participação de cerca de 2.000 jovens de 115 países. O balanço mundial da epidemia do novo coronavírus superou nesta segunda-feira 3.000 mortos, depois que autoridades sanitárias chinesas anunciaram mais 42 óbitos. Na Europa, até o Louvre foi fechado por causa da doença. O número de mortos pelo Covid-19 rompeu a barreira de 3.000 pessoas em todo o mundo. O balanço foi confirmado nesta segunda-feira após autoridades sanitárias chinesas anunciarem mais 42 óbitos. Todas as mortes foram registradas na província de Hubei, onde começou em dezembro passado a epidemia. A China registra a grande maioria dos óbitos, com 2.912 falecimentos, mas o número de contágio diário é o menor desde o fim de janeiro, 202. A epidemia do novo coronavírus parece em queda na China, mas piora em outras partes do mundo. A Coreia do Sul, o país com o ritmo mais acelerado de propagação da epidemia, anunciou no início desta semana quase 500 novos contágios, o que eleva o total a mais de 4.000. A Itália detectou quase 500 novos contágios no domingo, um aumento exponencial que leva o balanço a quase 1.700 casos no país. A França contabiliza 130 infecções e 2 mortes. Com a epidemia do coronavírus pelo mundo, muitos passageiros estão desistindo de embarcar em voos internacionais, receosos de uma possível contaminação. Mas aí vem a dúvida: esses consumidores, eles que optam, pelo cancelamento ou pela remarcação da viagem, eles têm algum ônus? Quem vai explicar para a gente é a advogada Juliana Bento, que já está aqui no estúdio. Seja bem-vinda, Juliana. Então, qual que é o direito, do consumidor que pretende cancelar a viagem por conta dessa epidemia? Pois é, o consumidor está amparado aí por lei e em resolução da ANAC em caso de viagens às regiões de risco. No caso de epidemia como agora, devido ao risco aí provocado pelo vírus, nenhuma empresa, sendo hotéis, agências de viagens, está autorizada a aplicar multas pelo cancelamento da viagem, reserva ou mesmo a remarcação. Nos locais de risco iminente, para países em que o risco não está comprovado, fica bem mais difícil. E como que deve ser esse cancelamento? Se o consumidor deseja cancelar, remarcar a viagem para os países com surto de doença, ele deve primeiramente entrar em contato com a agência de viagens, hotel ou companhia aérea para negociar a alteração do contrato. Nestes casos, você não deve pagar nenhum tipo de multa, taxa por essa remarcação. Caso não tenha sucesso, você deve se dirigir ao PROCON e registrar uma reclamação munido de documentos que comprovem a negativa do cancelamento ou a tentativa da remarcação. Juliana, a situação está bem complicada e muitas empresas estão cancelando o voo, Aí é o contrário, é a empresa que está cancelando. É verdade. Com a diminuição da demanda e o risco grande de contaminação por coronavírus, muitas companhias já suspenderam os voos para países como China, Itália e Coreia. Cada companhia aérea está adotando aí uma regra específica para o cancelamento ou remarcação da passagem. A recomendação é avaliar a real necessidade dessa viagem para os locais de surto, principalmente para quem tem mais de 60 anos, que aí é o grupo de maior risco. A viagem é para lazer, não é para ficar nervoso, achando que pode ser contaminado a qualquer momento. Talvez seja melhor aí você adiar os planos para não desperdiçar o seu tempo e o dinheiro, Com certeza, melhor reavaliar. Com certeza. Juliana, muito obrigada, viu? E você lembra quando fazer compras em brechó era algo estigmatizado e marginalizado? Esse tempo já era. Agora, graças à tecnologia e às mídias sociais, garimpar peças vintage é uma maneira de estar na moda, economizar, ajudar a reduzir o desperdício têxtil e fazer a economia criativa girar. Guarda-roupa cheio é sinal de felicidade, principalmente pela origem da maioria das peças. Há 2 anos, Carol adotou o brechó como local de compra. Além de ser uma forma diferente de roupas, que é um modelo novo, e porque eu sou apaixonada por coisas dos anos 90, 80, coisas retrô,
foi o que me fez buscar por brechós. E através disso, eu conheci o conceito do brechó. Eu penso na questão da sustentabilidade também, para parar de fabricar tanta roupa, sendo que tem antigas que você pode usar novamente. Algumas peças têm um lugar especial, não só no armário, como no coração dela. A blusa que eu estou usando é uma blusa de brechó, que eu comprei aqui em BH mesmo, porque tem em outros estados que a gente tem perfil no Instagram. E essa daqui eu comprei aqui, foi na Pampulha, que teve um evento lá, e eu paguei R$5. Todo mundo elogia, e eu fico tipo, pois é, R$5. A produção têxtil gasta em um ano 93 trilhões de litros de água. Além disso, emite 1 bilhão e 200 milhões de toneladas de gases no meio ambiente, o que é uma grande preocupação. Nos últimos 15 anos, a produção de roupas aumentou quase 50%. E apenas 1% de tudo que é produzido é reciclado. E essa preocupação com o meio ambiente é um dos fatores que tem aumentado a procura por brechós, mas não o único. É um público antenado, um público consciente, um público que entende de moda, que entende de tendência e que quer fugir do convencional. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos apontou que até 2028 o mercado de roupas usadas por lá movimentará 64 bilhões de dólares, superando o mercado fast fashion. Isis Valverde, Grazi Massafera e Thaís Araújo são algumas das famosas que dizem comprar roupas de brechó. E a cada dia, mais pessoas estão aderindo a essa moda. Eu acho que começou a crescer mesmo em Belo Horizonte. Muita divulgação em mídia social, muitos brechós também estão abrindo. Quando eu abri 8 anos atrás, a gente foi o primeiro. Isso aí, vamos pensar em sustentabilidade sempre. O Horizonte Notícia fica por aqui. Para rever esta e outras edições, acesse nosso site tvhorizonte.com.br. A gente volta amanhã, 8h45 da manhã, ao vivo. E é claro que eu te espero. Até lá!